Bem, eu não estou na minha igreja local, mas eu estou na minha igreja, né, irmãos? Porque só existe uma igreja. Então, eu queria dizer para os irmãos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à sua igreja. Nós queremos falar, então, sobre o Espírito Santo. E o objetivo desta palavra não é que você aprenda sobre o Espírito Santo, porque isso eu sei que você já sabe, mas sobre o Espírito Santo, não sobre ele. Você aprenda sobre, mas que você tenha mais conexão com ele. Você tenha experiência com ele, você conheça ele. Né? Para que o seu relacionamento melhore com ele. Para que você tenha um nível de relacionamento muito mais profundo com o Espírito Santo. Quando Jesus foi aos céus, né, ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo para que nós nos relacionássemos com ele, e isso aconteceu. Ele enviou o Espírito Santo. E, normalmente, quando eu vou pregar, geralmente eu prego sobre um texto maior, um texto grande, ou então sobre vários versículos, dependendo do tipo de sermão que nós vamos pregar. Né? Mas hoje eu senti desejo, desde a hora que o Espírito testificou para falar nisso, de me ater em um versículo apenas. Eu gostaria de ler com vocês e gostaria de focar a minha palavra em algumas características que eu encontro aqui, que são semelhantes às características do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. Se alguém puder providenciar uma água, para mim eu fico grata, porque eu estou com um probleminha na garganta, e eu tenho dificuldade de pregar sem beber água. Que diz assim: o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Vou ler de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Diga comigo assim: o vento sopra onde ele quer. Amados, a título de introdução, eu queria dizer o seguinte. João sempre mostra, no seu evangelho, que Jesus usava coisas naturais, para mostrar coisas profundas relacionadas ao reino de Deus e ao Espírito Santo. Como um exemplo clássico, ele sempre usava coisas naturais e não é diferente aqui. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que nasce do Espírito. Com quem Jesus estava falando essas coisas, irmãos? A gente tem que analisar para entender o contexto. Com quem Jesus estava falando com essas coisas? Com Nicodemos. Jesus está aqui ensinando algo a um homem muito importante. Nicodemos era um homem importante. Nicodemos era um intelectual da sua época. É um homem culto, um homem conhecedor da lei. E aqui Jesus está querendo levar Nicodemos a um nível de entendimento. E ele começa a apresentar-lhe o Espírito Santo. E para apresentar o Espírito Santo a Nicodemos, Jesus usa uma comparação natural. Interessante, né? Jesus sempre usou parábolas, né? O que Jesus está fazendo aqui é levar a Nicodemos a deixar de só conhecer sobre a Bíblia. Ele conhecia tudo da Bíblia. Mas era ele começar a entender, porque ele ia precisar disso depois, sobre o Espírito Santo. Nicodemos precisava saber realmente quem é o Espírito Santo. Aqui nesse versículo, há um jogo de palavras no grego. A palavra usada para vento e para espírito é a mesma palavra.
Mas é muito importante nós nos atentarmos que João escreveu isso aqui 60 anos depois que o episódio da descida do Espírito Santo aconteceu. Tá? Não foi logo nos dias, foi 60 anos depois. Tá? Então, nessa época, João já tinha entendimento claro de que Jesus, aqui nesse texto, estava falando sobre o Espírito Santo. Então, João, inspirado, usa um jogo de palavra muito interessante aqui. Em aramaico, ele usou a palavra que é R-U-A-Q, que é ruach. A gente vai ver isso lá no Salmo 140, que pode ser traduzida como sopro, fôlego ou espírito. Mas a palavra por João, então, para falar esse texto aqui, é pneuma, que pode ser traduzida como vento, como ar, sopro ou espírito também. Então, João escreve o vento, pneuma, sopra onde ele quer, assim é todo que é nascido do Espírito. Aliás, aqui no primeiro é o queura. Ruach, aliás. Ruach, o vento, ruach, sopra onde ele quer. Assim é todo que é nascido do Espírito, pneuma. Eu quero deixar bem claro aqui que João está fazendo aqui uma comparação. Entendendo, irmãos? O que está acontecendo aqui é que Jesus está ensinando através de uma comparação. Quando estudamos a Bíblia, precisamos entender que a comparação é usar coisas semelhantes. Não significa que elas são iguais, mas semelhantes. É esclarecer princípios espirituais através de coisas semelhantes. Jesus não queria ensinar para Nicodemos sobre o vento. Jesus não tinha nenhum interesse de ensinar Nicodemos sobre o vento. Jesus queria ensinar a Nicodemos sobre o Espírito Santo. Então ele usa o vento nessa comparação. E nós vamos descobrir por quê. Amém? Então, mas nós precisamos ter muito cuidado. Uma comparação são coisas semelhantes. Jesus não está dizendo aqui que o Espírito Santo é vento. Tá bom? Mas está dizendo que ele é como o vento. Ou seja, o Espírito apresenta características semelhantes ao vento. Por engano e por não entender essa comparação, muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia, né, e etc e tal. Mas está errado porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é força, não é energia, ele é uma pessoa. Então, Jesus não queria ensinar a Nicodemos sobre o vento, mas sobre o Espírito Santo. Então, vamos ver neste texto aqui algumas características, primeiro, do vento. Tá? O vento é invisível. Você não vê, por isso não sabe de onde ele vem. E nem para onde ele vai. Quem concorda comigo? Amados, logo... A minha vida inteira eu morei em casa. Casas grandes. E depois que meu marido faleceu e tal, um ano depois eu mudei para um apartamento. Eu dizia que eu nunca moraria no apartamento. Nunca diga nunca, viu? Porque nunca é muito tempo. Mudei para um apartamento no 13º andar. Então, no primeiro ano que eu mudei para lá, na época da chuva, eu fiquei muito assustada. Porque 13º andar, deu uma tempestade ali em Goiânia, e as janelas do meu apartamento estavam todas abertas. E o vento entrou e foi derrubando tudo. Inclusive, eu tenho um quadro lá onde tem a foto de todos dos filhos, né? Os filhos com os netos. Ele lançou no chão, né? E saiu quebrando tudo, quebrou os vidros, tudo, quebrou o que estava em cima. Na minha sacada tinha alguns quadros de Jerusalém, foi caindo tudo para o chão, dentro do quarto. Irmão, foi um desespero para poder fechar tudo. Então, eu não estava vendo o vento, estava? Eu não sabia de onde o vento tinha vindo, mas eu vi os seus efeitos, eu vi os seus estragos. Eu vi de perto os estragos que aquele vento fez. Então, eu sei que vocês sabem mais do que eu.
mas eu tive vontade de falar disso aqui hoje. Vocês que moram na América conhecem muito mais do que eu essa história. Se eu falar alguma coisa que não seja muito verdadeira, me perdoe, porque eu vi de notícias de televisão. Tá? Porque o vento também ele é imprevisível. Né? Em outubro, acho que é isso mesmo, de 2012, um furacão chamado Sandy entrou na costa leste dos Estados Unidos. É verdade? E causou uma grande devastação. Quando ele entrou, ele veio com uma força tremenda. Todos sabiam que o Sandy tinha chegado. Todos tinham certeza, mas ninguém podia vê-lo. Aí vamos ver por que o vento é imprevisível. O vento sopra onde ele quer. Então o vento não é vivo, mas Jesus trata o vento como uma pessoa que tem vontade própria e faz o que ele quer. Vem de onde ele quer e vai para onde ele quer e faz tudo o que ele quer. Se tiver que arrebentar, ele arrebenta. Se tiver que quebrar cadeias, ele quebra. Se tiver que fazer destruição, ele faz. Mas ele também endireita, ele também conserta. Então, você pode escutar, né, o barulho do vento. Quando vem uma tempestade, nós escutamos as árvores daquele dia. Ali da frente da minha casa, eu moro em frente à praça, elas faziam os galhos, ia quebrando, ia arrebentando galhos, espalhando galhos para todo lado. E eu precisava de sair, eu precisava de ir para a igreja, eu tinha uma reunião com o apóstolo. Eu disse, eu não tenho coragem de pegar meu carro e sair dirigindo desse jeito. E eu fiquei ali com a bolsa do lado, né, falando, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção. Eu não tenho coragem. Aí eu olhei para o meu fixo assim, falei, o apóstolo, a reunião com ele deve vir, ele passa na porta da minha casa. E liguei para ele e falei, não, Maria, eu não tenho coragem para a igreja. Você ainda está em casa e estou descendo as escadas. Eu falei, você me pega, pode esperar aí na porta. Sabe, e nós fomos vendo a devastação que o vento tinha feito ali. E a hora que eu moro, o quê? 3 quilômetros da igreja? 2, talvez, né? E havia feito uma devastação, pedaço de árvore, de galho, de sujeira, para tudo enquanto é lado, e o povo assustado. Eu mesmo estava muito assustado, foi a primeira experiência que eu tive, hoje já estou acostumada. Tem que fechar tudo, começa a ventar, eu fecho tudo, lacro tudo, eu viajei, deixei aquelas partezinhas da janela assim, tudo com pano, a porta da sala, tudo com pano, porque o vento vem, ele entra por aquele buraquinho ali e faz um estrago dentro de casa. Então, assim é o vento. Irmãos, e uma das ciências mais difíceis de ser estudada é o vento. Apesar de estarmos vivendo num tempo de uma tecnologia muito grande, né, que tem avançado de maneira até assustadora, os estudantes não conseguem, né, os cientistas não conseguem descobrir o que é o vento, nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Por exemplo, nessa época do Sandy, depois que ele já tinha passado pela Jamaica, Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana, um meteorologista fez uma previsão a respeito desse furacão. Mas ele não levou em consideração os ensinamentos de Jesus. O vento tem vontade própria. Ele disse que os ventos entrariam na costa da Flórida e avançaria para dentro dos Estados Unidos pela costa do México. Ia fazer uma curva, uma curva lá e atingir New Orleans, né? Nova Orleans. Né? E todos acreditaram nessa previsão e toda aquela região se preparou para isso. Só que, de repente, o vento muda completamente de rumo e entra pela direita e atinge de cheio Nova Jersey e Nova York. E o povo ali não estavam preparados para receber esse vento. Aqueles que estavam preparados não experimentaram dele. Mas esses aqui não estavam preparados. Então, o que aconteceu? O vento chegou ali a mais de 150 quilômetros por hora. 650 mil pessoas ficaram sem energia. Né? Houve alagamentos em aeroportos. E aeroportos se fecharam. 16 pessoas morreram. E o furacão Sandy causou um prejuízo de 60 bilhões para a América. Foi muito menor do que os prejuízos que o furacão do PT tem feito no Brasil.
mas foi considerável, né, irmãos? Então, o vento sopra onde ele quer, ele tem vontade própria. Então, nossa experiência em 2014, no Rio Grande do Sul também, eu estava viajando com a pastora Maria e nós saímos de Porto Alegre para ir para Florianópolis, íamos passar em Bituba, e estava chovendo demais e havia previsão de ventanias, mas nós tínhamos que ir. Né? E fomos. Graças a Deus que o vento foi na nossa frente. Nós é que fomos atrás do vento. Mas foi assustador, irmãos. Aquelas placas imensas, imensas, viradas para cima, aquelas árvores imensas com as raízes para cima, todas as casas destelhadas. Quando nós chegamos em Imbituba, nenhuma casa tinha energia. Nós íamos ter uma reunião na igreja, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. E a gente ficou ali mais, tivemos uma reunião que demorou mais do que o previsto, e a gente ainda tinha que ir para Florianópolis, e nós só fomos vendo do estrago que o vento tinha feito. Nós não vimos o vento, mas nós vimos os seus estragos. Então, o vento tem vontade própria. Então, o vento é invisível, tá? Ele é imprevisível. Vamos falar invisível e imprevisível. Ele vem de onde nós sabemos, não sabemos, e vai para onde também nós não sabemos. Mas nós vemos os seus efeitos. Mas ele também é poderoso. Terceira característica do vento é que ele é poderoso. O vento não é só invisível e imprevisível, ele é também poderoso. Todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de ver um lugar devastado por ventos ficam chocadas com o poder do vento. No sul da Califórnia, há um vento chamado vento Santa Ana ou Santana. Meu filho morou ali 4 anos, e eu tenho parentes que moram ainda ali, e eles me contaram. Todos os anos, aquele vento atinge a Califórnia. O problema é que ele é totalmente imprevisível. Ninguém sabe quando e onde, e o tamanho e o estrago que ele vai causar. Mas todos sabem que ele vai chegar. E ele é poderoso. Quando o vento vem, ele bagunça tudo. Quando o vento sopra um pouquinho mais forte, nós já prevemos árvores caídas, né? Lixos revirados, etc. No caso do furacão, nós vemos casas inteiras no chão, carretas pesadíssimas que são arremessadas como se fosse brinquedo de papel. Então, o vento é muito poderoso. Por isso, tudo em muitos lugares pode faltar energia por muito tempo. Mas, por que eu estou falando isso? Quem já viu o poder do vento aqui? Quem já viu, irmãos? Você já experimentou o poder do vento? Você já viu alguma devastação feita pelo vento? Pouca gente, irmãos. Por aqui não venta, não. Por aqui não venta. O vento aqui não faz nenhum estrago. Só no Brasil. Misericórdia. Então fala. Né? Então, portanto, o vento é invisível, imprevisível e poderoso. Fala comigo. Invisível, imprevisível e poderoso. Então, irmãos, João, agora nós vamos ver, Jesus queria nos revelar o Espírito Santo com essa comparação. João estava fazendo aqui uma comparação. Primeiro, o Espírito Santo é invisível. Diga, o Espírito Santo é invisível. Nossa primeira dificuldade com o Espírito Santo é essa. Nós temos muito mais facilidade para nos identificarmos com Jesus, né, do que com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus veio em carne. Jesus se fez homem. Então, nós imaginamos Jesus semelhante a nós. Né? E nós não temos tanta dificuldade também de identificar com o Pai, porque Jesus nos apresentou o Pai. Né? Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Né? A primeira vez que a palavra Pai é mencionada na Bíblia foi quando os discípulos dizem, Jesus, ensina-nos a orar. Irmãos, o judeu pouco mais orava. E ora, né? Aí Jesus diz assim, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás no céu. Esse cara, Jesus então estava apresentando Deus a eles como Pai. Né? Então, nós não temos tanta dificuldade de ver Deus como Pai.
quando você tem essa revelação, né, irmãos? Tem gente que ainda vê Deus só como todo-poderoso, aquele juiz severo que te castiga, que você não pode errar, que Ele está te castigando. Mas quando nós temos revelação de Deus como Pai, nós sabemos que, como filhos, nós podemos chegar aos pés dEle a hora que nós queremos, porque Ele é um Pai. Quem é pai sabe. Seu filho não tem que pedir licença para chegar até você. Seu filho não precisa pedir licença para te abraçar, para te beijar, para deitar no seu colo. E nós não precisamos pedir licença para deitar no colo de Deus, para deitar no colo do Pai, para nos chamar, nos orar em nome de Jesus. Nós falamos muito em Jesus. E até certo tempo estávamos falando pouco do Espírito Santo, porque a onda de avivamento tinha passado, nós vivemos um tempo aí de uma nostalgia, né, em relação ao Espírito Santo. Mas então por isso nós temos mais dificuldade de entender o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é místico para muitos. A primeira coisa que temos que entender é que, mesmo sendo invisível, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você, que quer se relacionar conosco, né? Assim como Jesus, Ele é uma pessoa, como Deus é Pai, é também uma pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa que tem característica própria. O Espírito Santo tem vontade, tem sentimentos, tem desejos. Ele fala e Ele também se entristece. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo fica triste. Então, quem fica triste, quem fala, né, quem tem desejos, são pessoas. Não é verdade? Né? Existe animal que fala, eu só conheço papagaio, né? Bichinho, né? Muito sente, né, se aborrece, mas não fala. E o Espírito Santo é aquele que dá a direção, que muda o rumo da sua vida, que transforma o seu interior. Só o Espírito Santo pode transformar o nosso coração. A transformação no coração do homem é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Ninguém pode transformar a si mesmo. Né? E o Espírito Santo vem na nossa vida e nos transforma completamente. Quando o Evangelho chegou na nossa casa, né, minha família era chamada de católica, mas católica de verdade lá era eu. Que tinha o quê? Desde 13 anos, eu era 12, eu era muito católica. Quando o Evangelho chegou na nossa casa, eu tinha 15 anos, eu me converti aos 16. Ouvi o Evangelho 1 ano. Né, com muito temor no meu coração, mas não tinha coragem ainda, pela família toda, ser católica. Eu não entendi direito o que era ser crente. Isso aí era muito bagunçado na minha cabeça, porque o que eu conhecia crente era os hereges. Quando os crentes iam pregar na cidadezinha que nós morávamos, o padre mandava a gente jogar tomate podre neles e tal, né? Então, eu não tinha muito esse entendimento, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo estava quebrando as barreiras que havia dentro do meu coração. E as pessoas chegavam para pregar a palavra e eu ficava escondida atrás da porta do meu quarto, mas o meu coração queimava, porque o Espírito Santo estava quebrando as barreiras, o Espírito Santo estava fazendo algo, o Espírito Santo estava mudando algo no meu coração. Eu já estava sendo transformada, porque eu tinha muita sede de Deus, muita fome de Deus. Por isso eu era muito católica, rezava terço todo dia antes de dormir, mas todos os dias também antes de dormir eu dizia: Espírito Santo. Aliás, Deus, né? Não sabia nem que era o Espírito Santo. Deus, me mostra o verdadeiro caminho. Porque eu aprendi isso com meu pai. Meu pai era um católico metido a espírita, mas todo dia ele falia: eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer o caminho. Então Deus mandou 4 evangelistas da Igreja Presbiteriana de Anápolis, numa cidade que a gente morava 20 quilômetros de Anápolis, aliás, 18 para ser mais precisa, para levar o evangelho na nossa casa. E o Espírito Santo fez uma transformação tão grande que hoje o meu irmão, que tinha 13 anos na época, é o apóstolo Sinomar. E hoje o Ministério dos Povos tem 328 igrejas, 121 só na África, só em Moçambique. Moçambique, aliás, 105 em outros países um pouquinho. Irmãos? Agora, o Espírito Santo, ele só pode dirigir, só pode guiar a sua vida, se você quiser, se você deixar. Né? E muita gente está com dificuldade para ter intimidade, para se relacionar com Deus, porque não conhece o Espírito Santo. Conhece sobre o Espírito Santo. Mas você tem tempo para tudo. Muitas vezes nós temos tempo para tudo, menos para nos relacionarmos com o Espírito Santo.
Você sentar e dizer, Espírito Santo me dirige, Espírito Santo fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, porque hoje quem fala conosco é o Espírito Santo, irmãos, não é Jesus. Hoje quem fala conosco, quem nos dá direções, quem nos faz sentir se algo deve ser feito ou não, é o Espírito Santo. Então por isso nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Irmãos, e demorou, olha, o Espírito Santo é essa pessoa que tem essas características. Ele fala com você. Você precisa aprender a ouvir, porque ele é relacional. Mas sabia que demorou 30 anos para os discípulos explicar isso para a igreja primitiva? 30 anos para que a igreja primitiva entendesse que o Espírito Santo também é Deus. Que ele é uma pessoa. Então vamos ver a segunda característica, ele é imprevisível. Assim como o vento tem vontade própria, o Espírito Santo também tem vontade própria. Ele faz o que quer. Isso significa que o Espírito Santo não se deixa manipular. Então ele tem vontade própria, nunca você vai manipular o Espírito Santo. Mas para ele fazer na sua vida, para ele dirigir a sua vida, você tem que entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Nós precisamos entregar totalmente, amados. Nós falamos muito que a nossa vida está nas mãos de Deus, que está na mão do Espírito Santo, mas não é verdade. Muitas vezes nós falamos que a nossa vida está nas mãos do Espírito Santo, mas nós continuamos a fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos. E mesmo quando nós ouvimos aquela vozinha dizendo, não faça isso, não faça aquilo, nós falamos, isso é coisa da minha carne. Isso é coisa do meu coração, isso é coisa da minha alma. Mas o Espírito Santo está falando com você nessa manhã, que Ele quer se relacionar com você. Existem muitas pessoas aqui nesta manhã, que não têm um relacionamento com o Espírito Santo. Tem com Jesus, com Deus Pai, mas não tem com o Espírito Santo, porque não tem conseguido ouvir claramente a voz do Espírito e seguir as direções que Ele dá. Então Deus quer mudar isso na sua vida hoje. Muitas vezes nós queremos dizer ao Espírito Santo o que fazer, ou pensamos que o Espírito Santo agiu de certa forma no passado, e que ele vai agir da mesma forma hoje. Houve um avivamento desse jeito, daquele jeito no passado, então nós esperamos que ele se repita, e Deus nunca repete nada. Deus é um Deus de novidade. Não espere um avivamento do jeito que já aconteceu. Não virá um avivamento como já houve, porque Deus não repete nada. Vamos esperar um avivamento da forma que o Espírito Santo quiser fazer. Irmãos, é impressionante que a gente experimenta isso na nossa igreja. Aí de repente, um dia como essa manhã, por exemplo, alguém ministra louvor aqui, canta uma música, e vem uma unção poderosa, e o Espírito Santo faz, e o Espírito Santo fala, e as pessoas se rendem, se dobram, e há choro, há batismo, há tudo. Então nós ficamos muito empolgados. E aí na próxima reunião nós dizemos assim, vamos cantar a mesma música, porque o Espírito Santo fez através daquela música. E aí nós cantamos a mesma música e nada acontece. Verdade ou não? Só lá na Goiânia que acontece isso? Nada acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo sopra onde Ele quer. E Ele faz do jeito que Ele quer. Na hora que Ele quer. Não é na nossa hora. Porque Ele é poderoso. Então Ele é imprevisível. Não pode ser manipulado por ninguém. Às vezes pensamos que nada vai acontecer, e aí o Espírito Santo vem e age. Aí às vezes nós pensamos que ele vai agir de uma forma, e esperamos que ele venha daquele jeito. Isso significa que Deus quer nos surpreender. Cada dia, nesse dia Deus quer nos surpreender. Ele pode fazer coisas extraordinárias aqui, com barulho, com choro, com lágrimas, ou pode fazer coisas extraordinárias sem nenhum barulho, sem nenhuma lágrima. Ele pode mudar a vida de quem está aqui hoje, sem que essa pessoa nem chore. Porque Ele age do jeito que Ele quer, porque Ele age no interior. O que acontece no exterior são as manifestações.
Mas a verdade é aquilo que acontece dentro do nosso coração. É aquilo que nos muda. Quando nós ouvimos a palavra e nós dizemos, eu quero que Deus mude a minha vida. E a partir de hoje eu entrego realmente a minha vida na direção do Espírito Santo. Amém? Mas Ele também é poderoso. Ele tem todo o poder. Quando Jesus estava morto, foi o Espírito Santo que trouxe vida novamente para Jesus. A Bíblia diz que se o Espírito Santo habitar em você, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, te dará vida. Eu não sei que área da sua vida que é a morte, mas todos nós temos morte em algumas áreas da nossa vida. E o Espírito Santo está aqui para nos dar vida. Existe alguma área morta na sua vida? O Espírito Santo está aqui hoje para vivificar você, para te ressuscitar daquele lugar de morte onde você estava. Porque todos nós passamos por esses momentos, irmãos. E hoje pode ser um momento que você está passando por isso. E o Espírito Santo é poderoso, ele está aqui para te transformar. Em Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em você? Diga assim, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim. Então ele pode mudar, pode transformar, pode me dar vida em todas as áreas que estavam mortas na minha vida. Porque ele é invisível, ele é imprevisível, mas ele é também poderoso. O Espírito Santo não pode ser visto, não pode ser controlado, mas ele tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor.